A PEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, desde 1941, atuando aqui no Brasil. São 75 anos, jubileu de brilhante, 75 anos brilhando entre as crianças. Esta obra, na verdade, teve início nos Estados Unidos em 1937, quando um homem obediente ao chamado de Deus iniciou a obra de evangelização das crianças. Seu nome, Jesse Irving Overholtzer, mais conhecido como Mr. O. Em 1941, o Mr. O. Overholtzer visitou o Brasil, passando pela cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belém. Seu intérprete foi Harry Briotti, era um missionário inglês que, com a sua esposa Frida, serviu já há 25 anos no estado da Paraíba. O casal, o reverendo Harry e Frida Briotti, impactado pela palavra desafiadora do Mr. O, colocou-se à disposição para iniciar a PEC no Brasil. Imagine a alegria do Mr. O, o fundador da PEC, vendo o casal Briotti assumindo o compromisso de iniciar a PEC no Brasil em 1941. O Brasil tornou-se, assim, o primeiro campo da PEC depois dos Estados Unidos. E a primeira sede do Brasil foi nordestina, na Paraíba. Os pioneiros trabalharam exaustivamente na tradução de materiais didáticos, no treinamento de professores, no Ministério com as Crianças e na divulgação da obra. Viajaram muito numa época em que, pela precariedade das estradas e transportes, as viagens demoravam muitos dias e às vezes até semanas. Depois de 2 anos, o casal Briotti mudou-se para São Paulo. Nessa nova fase da PEC, encontraram um grande apoio do casal Sr. John e Laura Goldsmith. Esse casal ajudou também na tradução de materiais e no treinamento de professores, enquanto os pioneiros viajavam desafiando os crentes. Foram anos de muito trabalho, mas logo foram chegando outras pessoas para ajudar no Ministério com as Crianças, como as missionárias Esther, Corabelli. É impossível mencionar o nome de todos os homens e mulheres que doaram seus talentos, vidas e bens para que as crianças ouvissem sobre Jesus e hoje a PEC do Brasil comemorasse 75 anos. Os Briotti, tendo voltado sua obra, voltaram para sua terra natal. A missionária Berenice Kahlburg assumiu a direção da PEC no Brasil. Ela também trabalhou arduamente para divulgar a PEC e treinar obreiros para o ministério entre as crianças. No início dos anos 50, chegaram os missionários Eunice Oman e Manfredo Johnson para ajudar a dona Berenice. Manfredo e Eunice casaram-se e assumiram a direção do trabalho. O missionário Manfredo adoeceu, veio a falecer. No entanto, Eunice seguiu adiante e foi usada por Deus para dar forma e consistência ao trabalho da PEC no Brasil. O dinamismo da Eunice Johnson e a sua ardente visão missionária foram marcantes. Do seu investimento no Brasil, destacamos 3 áreas. Primeiro, treinamento de professores. Segundo, tradução e publicação de literatura. Terceiro, formação de obreiros nacionais. Somos gratos aos primeiros missionários. Quanto nos ensinaram, prepararam o caminho para a expansão do trabalho e doaram suas vidas para que hoje comemorássemos 75 anos. Os primeiros obreiros nacionais foram chegando, entre eles Dona Esther Duarte, João Arantes Costa, Edna Marcondes, Elieu e Zeli Faria, Francisco e Márcia Venturini. Lembramos de Esther Costa e seu esposo Josué Rodrigues Costa, que trabalharam durante 45 anos no Departamento de Literatura da APEC. O trabalho crescia e mais obreiros iam chegando. Todos eles contribuíram grandemente com a obra das crianças no Brasil. Hoje temos uma literatura que abençoa não só o Brasil, mas vários países de fala portuguesa, com história e cânticos. Em 1954 teve início o boletim O Evangelista de Crianças, que foi crescendo e tornou-se agora uma revista que vem abençoando grandemente os pais, professores e crianças. Nossa gratidão àqueles que trabalharam na liderança da revista e os que continuam trabalhando. O Senhor separou obreiros para estar à frente do Ministério da PEC na função de superintendentes. Após os primeiros anos com Harry Briotti, tivemos Berenice Kahlburg, de 1949 a 1956. Manfredo e Eunice, de 1956 a 1960. Eunice, de 1960 a 1971. Deus colocou no coração de cada um desses irmãos grandes desafios para propagar a mensagem de salvação aos pequeninos e fazer a obra crescer. Vassílios Constantinides, de 1971 a 1999.
Gilberto Celete, de 1999 até hoje. Homens fiéis e com visão das crianças foram chamados para presidir a diretoria nacional, como o pastor Eurídice de Queiroz, reverendo Domingos Hidalgo, Dr. Jairo Gonçalves, pastor Hélio Lima, pastor Gavin Aitken, pastor Antônio Paulo de Oliveira e o atual presidente, o pastor Sebastião Neto. Em 68, foi organizado o Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças, com o objetivo de treinar líderes para a obra das crianças e levantar missionários de tempo integral. Ainda hoje, há alguns missionários desta primeira turma, reverendo Vacílios Ilona Constantinides, Eni Borges e Sati Júlia Mita. O Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças, ILMC, tem sido instrumento de Deus para capacitar missionários para o trabalho de tempo integral entre os pequeninos. Neste ano, aconteceu a formatura da 48ª turma. Veja o quadro de missionários da PEC, todos formados pelo ILMC. Em 1965, teve início o trabalho nas escolas públicas em São Paulo sobre a liderança do reverendo Vacílios Constantinides. Outros líderes foram usados por Deus nesta grande obra, Leonardo Perrot, Gilberto Celete e Eni Borges. Essa foi uma grande porta aberta para a evangelização de milhares de crianças, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Registramos nosso agradecimento à professora Eni Borges, que sempre batalhou pela renovação do convênio da PEC com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o ensino da Bíblia nas escolas. Ela serviu 37 anos nesta área do Ministério da PEC. Antes dos congressos, a PEC já realizava grandes encontros. O primeiro deles aconteceu nos anos 50, no tempo de Berenice Calburg, em Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, como registrado nessa foto. Desde 1979, a PEC vem realizando com regularidade congressos nacionais, sempre com o objetivo de desafiar e treinar os crentes para o Ministério da Evangelização das Crianças. O 22º Congresso destacará o jubileu de brilhante da PEC com o seguinte tema: Brilhe entre as crianças. Na década de 70, sob a liderança do reverendo Vacílios, houve grande expansão dos campos no Brasil. Foi também adquirida uma propriedade em Mariporã, que acomoda o SENA, Centro Nacional de Educação da PEC, e o Acampamento Boas Novas, o ABN. Em 1985, também sob a liderança do reverendo Vacílios Ilona Constantinides, aconteceu a compra da sede nacional da PEC no bairro de Vila Clementino, em São Paulo. Hoje, Vacílios Ilona Constantinides são os chanceleres da PEC do Brasil. Em 1973, sob a liderança do reverendo Duvaldo Higine Pereira, teve início o ABN, Acampamento Boas Novas, um ministério que continua marcando vidas até hoje. Em 1999, assume a superintendência o pastor Gilberto e Eneida Celete. Eles têm sido grandemente usados na expansão da obra e na realização de projetos no Brasil e outros países, destacando os países de fala portuguesa na África. Eles também têm sido usados por Deus na expansão da literatura. A PEC do Brasil continua escrevendo a sua história, evangelizando crianças, discipulando-as, integrando-as em igrejas fiéis às Escrituras Sagradas. Os desafios continuarão até que toda criança, em toda hora, em todo lugar, em todos os estados e em toda a nação, conheça a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador.